A Austrália não é apenas um país, é um território onde a natureza levou o conceito de sobrevivência ao extremo. Aqui, o perigo não tem um formato específico, ele pode estar escondido sob seus pés, camuflado como uma pedra, flutuando na água ou enrolado em silêncio no interior do continente. Alguns desses animais causam dor imediata, outros desligam o corpo lentamente, e há aqueles que podem encerrar tudo em minutos. Neste vídeo, você vai conhecer os 10 animais mais venenosos e perigosos da Austrália. E acredite, o número 1 não é apenas assustador, é o ápice absoluto da toxicidade entre as cobras terrestres do planeta. Boa parte das pessoas que assistem aos meus vídeos ainda não é inscrita neste canal, e pensar que com um clique você pode mudar completamente o futuro deste canal. Se você gosta de conteúdos intensos, baseados em fatos reais e sem exagero barato, se inscreve agora. Porque aqui, a natureza não é romantizada, ela é mostrada como realmente é. Número 10. Aranha teia de funil de Sydney, Atrax robustus. Ela não é grande, não é exótica, não parece saída de um pesadelo tropical. Mas isso é só porque a aranha teia de funil de Sydney não depende da aparência para ser perigosa. Ela depende de proximidade. Encontrada no leste da Austrália, principalmente na região de Sydney, essa aranha vive onde a umidade encontra abrigo: jardins suburbanos, troncos apodrecidos, pilhas de folhas, bordas de piscinas, sapatos deixados do lado de fora. Durante o dia, permanece escondida em túneis de seda em formato de funil cavados no solo. À noite, especialmente após chuva, os machos saem para procurar fêmeas, e é nesse deslocamento que os encontros com humanos acontecem. Diferente de muitas aranhas que aplicam uma picada defensiva rápida e recuam, a teia de funil costuma se agarrar e morder repetidas vezes. E o problema não é só a mordida, é o que ela injeta. O veneno contém uma potente neurotoxina, conhecida como delta-atracotoxina. Essa substância interfere diretamente nos canais de sório das células nervosas, impedindo que os impulsos elétricos sejam desligados corretamente. Em termos simples, o sistema nervoso entra em sobrecarga. A dor é imediata e intensa. Em minutos, surgem suor excessivo, formigamento ao redor da boca e aumento da frequência cardíaca. Depois, vêm os espasmos musculares, salivação involuntária e dificuldade para respirar. Em casos graves, pode ocorrer edema pulmonar. Os pulmões começam a acumular líquido e a respiração se torna crítica. Crianças são especialmente vulneráveis, porque a quantidade de veneno em relação ao peso corporal é maior. Antes da criação do antiveneno em 1981, havia registros de mortes. Hoje, com atendimento médico rápido, as fatalidades são extremamente raras. Mas isso não torna a experiência menos perigosa. O veneno age rápido e a janela entre controle e complicação pode ser curta. A aranha teia de funil não caça humanos, não persegue, não embosca por maldade. Mas ela vive perto demais, e quando o contato acontece, o corpo sente imediatamente que algo está errado. Não é o animal mais letal da lista, mas é um aviso claro de que na Austrália, o perigo pode estar literalmente sob seus pés. E daqui para frente, a ameaça deixa de estar no chão e começa a surgir da água. Número 9. Peixe-pedra, Synantheia verrucosa. Ele não persegue, não nada atrás de você, não mostra os dentes, ele espera. Encontrado nas águas costeiras do norte da Austrália e na região do Indo-Pacífico, o peixe-pedra vive onde turistas adoram caminhar: recifes rasos, áreas rochosas e fundos arenosos próximos à praia. O problema é que ele não parece um peixe, parece uma pedra coberta de algas, e é exatamente isso que o torna perigoso. O acidente acontece em um passo. Você pisa e imediatamente sente como se um prego tivesse atravessado seu pé. Ao longo das costas do peixe-pedra existem espinhos rígidos conectados a glândulas de veneno. Quando pressionados pelo peso do corpo, esses espinhos funcionam como seringas naturais, injetando uma potente mistura de toxinas. A dor é descrita como uma das mais intensas já registradas em envenenamentos marinhos. Ela começa instantaneamente, latejante, profunda, incapacitante.
Em poucos minutos, o local incha de forma agressiva. A toxina causa destruição tecidual, altera a permeabilidade celular e pode afetar o sistema cardiovascular. Náusea, queda de pressão e fraqueza muscular podem surgir rapidamente. Em casos graves, podem ocorrer arritmias cardíacas e dificuldade respiratória. Embora mortes sejam raras com tratamento adequado, a intensidade da dor pode durar horas, às vezes dias, se o atendimento não for rápido. Existe antiveneno, mas o detalhe importante é outro. Ele não ataca, ele não foge, ele não avisa. Ele simplesmente está ali, camuflado com perfeição, imóvel, praticamente invisível até o momento do contato. Não é o mais letal da lista, mas é um lembrete cruel de que na Austrália até o chão pode morder de volta. E se pisar já é suficiente para desencadear esse nível de dor, o próximo não precisa que você encoste nele. Número 8. Polvo de anéis azuis. Apaloclaena. Ele cabe na palma da sua mão. Não tem dentes aparentes, não tem ferrão visível. Não parece ameaçador, mas quando os anéis azuis começam a brilhar, o aviso já foi dado. Encontrado nas águas rasas da Austrália, entre recifes, piscinas naturais e áreas rochosas costeiras, o polvo de anéis azuis vive onde pessoas caminham, mergulham e exploram sem imaginar o que pode estar escondido ali. Ele não é agressivo, mas é extremamente defensivo. O acidente geralmente acontece quando alguém tenta pegá-lo, toca sem perceber ou pisa próximo demais. A mordida é quase indolor, e é isso que engana. O veneno desse pequeno cefalópode contém tetrodotoxina, uma das neurotoxinas mais potentes do mundo. A mesma substância é encontrada no baiacu. Ela bloqueia os canais de sódio nas células nervosas, impedindo que os impulsos elétricos sejam transmitidos. Em termos simples, o cérebro envia o comando, mas o corpo não responde. Nos primeiros minutos, surge formigamento nos lábios e na língua. Depois, fraqueza muscular. A fala começa a falhar. Em menos de meia hora, pode ocorrer paralisia progressiva. A vítima permanece consciente, mas incapaz de se mover. O perigo real não é a dor, é a falência respiratória. Quando os músculos responsáveis pela respiração param de funcionar, o corpo entra em colapso por falta de oxigênio. Não existe antiveneno específico. O tratamento depende de suporte respiratório imediato até que o organismo consiga metabolizar a toxina. É pequeno, silencioso, visualmente bonito, mas pode transformar minutos em uma corrida desesperada contra o próprio sistema nervoso. E se algo do tamanho de uma bola de golfe já pode desligar seu corpo, o próximo da lista não precisa nem ser visto para fazer pior. Número 7. Caravela portuguesa. Physalia physalis. Ela não tem cérebro, não tem dentes, nem sequer é uma única criatura, mas pode transformar um mergulho tranquilo em uma emergência médica em questão de segundos. Encontrada no litoral australiano, especialmente nas regiões mais quentes e abertas do oceano, a caravela portuguesa flutua na superfície como se fosse apenas uma bolsa azul translúcida levada pelo vento, bonita, quase hipnótica. O problema está abaixo da água. Tentáculos que podem ultrapassar 10 metros de comprimento, cobertos por milhares de células urticantes microscópicas chamadas nematocistos. Cada uma funciona como um minúsculo arpão carregado de toxina. O contato não precisa ser intencional, basta nadar através deles. A dor é imediata e intensa, descrita como uma queimadura elétrica que percorre a pele. Marcas vermelhas surgem quase instantaneamente, seguindo o trajeto dos tentáculos. Mas o efeito não é apenas superficial. O veneno contém toxinas que afetam o sistema nervoso e cardiovascular. Em casos mais severos, podem surgir náuseas, espasmos musculares, dificuldade respiratória e alterações na pressão arterial. Raramente é fatal em adultos saudáveis, mas crianças, idosos ou pessoas com reação alérgica podem entrar em colapso rapidamente. E existe um detalhe importante.
Mesmo após a caravela morrer ou ficar presa na areia, os tentáculos continuam ativos por horas. Ela não persegue, não escolhe vítimas. Ela apenas flutua e transforma o oceano em território imprevisível. Mas se você acha que isso já é desconfortável o suficiente, o próximo não causa só dor. Ele pode fazer seu coração simplesmente parar. Número 6. Caracol cone geográfico, Conus geographus. Ele parece uma lembrança de viagem, uma concha bonita, perfeitamente desenhada, encontrada em águas tropicais do norte da Austrália e em recifes do Indo-Pacífico. Pequeno, silencioso, imóvel na maior parte do tempo. Nada nele sugere perigo, até você pegar. O caracol cone geográfico é um predador especializado. Ele caça peixes usando um mecanismo que parece saído da engenharia militar. Um dente modificado em forma de arpão, conectado a uma glândula de veneno. Quando dispara, o arpão penetra a pele e injeta um coquetel de toxinas conhecido como conotoxinas. E diferente de muitos venenos que atacam um único sistema, esse é um ataque coordenado. As conotoxinas bloqueiam múltiplos canais nervosos ao mesmo tempo. Algumas impedem a transmissão de dor, outras bloqueiam sinais musculares, outras interferem diretamente na comunicação neuromuscular. O resultado é traiçoeiro. A picada pode parecer pequena, às vezes quase indolor no início. Minutos depois, surgem formigamento, dormência e fraqueza muscular. A progressão pode incluir visão turva, dificuldade para falar e paralisia. E o ponto crítico é a falência respiratória. Não por dor, não por choque, mas porque os músculos responsáveis por respirar simplesmente deixam de responder. Não existe antiveneno amplamente disponível. O tratamento depende de suporte ventilatório imediato até que o organismo consiga eliminar as toxinas. Ele não é agressivo, não sai à procura de humanos, mas se você decidir que aquela concha bonita merece ir para casa, pode estar segurando uma arma biológica natural. E a partir daqui, o perigo deixa de depender do toque. O próximo pode alcançar você mesmo sem contato direto. Número 5. Cobra marrom oriental, Pseudonaja textilis. Ela não anuncia presença, não faz barulho como um chocalho, e muitas vezes você só percebe quando já está perto demais. A cobra marrom oriental é encontrada em grande parte do leste da Austrália, inclusive em áreas agrícolas, campos abertos e até regiões suburbanas. Ela se adapta com facilidade. Onde há roedores, há chance de haver uma, e onde há humanos, o encontro se torna estatística. Responsável por uma parcela significativa dos acidentes ofídicos graves no país, essa serpente combina velocidade com um veneno extremamente potente. A mordida pode ser rápida, quase imperceptível. Algumas vítimas inicialmente relatam dor leve ou até nenhuma dor significativa. Mas o que acontece internamente é muito mais sério. O veneno contém neurotoxinas e potentes pró-coagulantes. Primeiro, ele começa a interferir na coagulação sanguínea, causando uma condição conhecida como coagulopatia induzida por veneno. O sangue perde a capacidade normal de coagular corretamente. Em paralelo, as neurotoxinas começam a afetar a transmissão nervosa. Nos primeiros 15 a 30 minutos podem surgir tontura, náusea e dor abdominal. Depois, fraqueza muscular e dificuldade para falar. Sem tratamento, podem ocorrer hemorragias internas, queda abrupta da pressão arterial e falência orgânica. O detalhe mais perigoso é a velocidade. Ela é rápida, reage quando se sente ameaçada e pode desferir múltiplos botes em sequência. Não é a mais venenosa da lista, mas é uma das que mais encontram humanos, e quando frequência se combina com potência, o risco aumenta exponencialmente. Se até aqui já vimos venenos que paralisam e toxinas que queimam, o próximo não depende de proximidade terrestre. Ele domina a água como poucos predadores no planeta. Número 4. Crocodilo de água salgada, Crocodilos porosos. Ele não é venenoso, ele é definitivo. Encontrado no norte da Austrália, em rios, manguezais, estuários e até em mar aberto, o crocodilo de água salgada é o maior réptil vivo do planeta.
Machos adultos podem ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Mas o tamanho não é o que mais assusta, é a estratégia. Ele desaparece na água. Só os olhos e as narinas ficam visíveis, e às vezes nem isso. O ataque acontece em menos de 1 segundo. Um bote explosivo, mandíbulas que podem exercer uma das maiores forças de mordida já registradas no reino animal. E então, o arrasto. A vítima é puxada para dentro da água antes de entender o que aconteceu. Diferente dos animais anteriores, aqui não há toxina, não há progressão química no sangue. Há trauma. O crocodilo prende, gira, o chamado death roll, e utiliza a rotação do próprio corpo para desmembrar ou afogar a presa. O perigo não é gradual, é imediato. Ele não precisa de erro repetido. Um passo na margem errada é suficiente. Apesar de monitoramento e sinalizações no norte australiano, ataques ainda acontecem, principalmente em áreas remotas onde humanos e crocodilos compartilham território. Não é o mais venenoso, mas é um lembrete brutal de que, na Austrália, o topo da cadeia alimentar ainda pertence a algo que vê você como oportunidade. E se isso já parece extremo, o próximo não precisa de toneladas nem de dentes, ele precisa apenas de contato com a água. Número 3. Vespa do mar, Chironex fleckeri. Ela é quase transparente, sem dentes, sem mandíbula, sem aviso sonoro, mas é considerada uma das criaturas marinhas mais venenosas do planeta. Encontrada principalmente no norte da Austrália, especialmente durante os meses mais quentes, a vespa do mar habita águas rasas costeiras, locais onde pessoas nadam, praticam esportes e entram no mar sem imaginar que algo quase invisível pode estar flutuando por perto. O corpo em forma de cubo pode parecer frágil, os tentáculos não são. Cada um pode carregar milhões de nematocistos, estruturas microscópicas que funcionam como agulhas carregadas de veneno. Quando há contato, elas disparam instantaneamente. A dor é descrita como insuportável, imediata, intensa, paralisante. As toxinas da vespa do mar atacam o sistema cardiovascular, nervoso e cutâneo ao mesmo tempo. Elas podem causar necrose da pele, alteração extrema da pressão arterial e interferência direta no funcionamento do coração. Em casos graves, parada cardíaca pode ocorrer em poucos minutos. Não há exagero. A rapidez é o que torna essa criatura diferente. Não há progressão lenta, não há horas de deterioração. É contato e crise imediata. Mesmo quando a vítima sobrevive, as cicatrizes podem ser profundas e permanentes. Redes de proteção e alertas existem em muitas praias do norte australiano durante a temporada crítica, mas o oceano não tem fronteiras fixas. E se algo quase invisível já pode interromper o funcionamento do seu coração, os dois próximos da lista tornam a palavra veneno ainda mais séria. Número 2. Taipan costeira, Oxyuranus scutelatus. Ela não quer confronto, mas quando acontece, é rápido. Encontrada no norte e nordeste da Austrália, em áreas costeiras, campos de cana-de-açúcar e regiões agrícolas, a taipan costeira é uma das serpentes mais perigosas do país. Longa, ágil e extremamente alerta, ela reage com velocidade impressionante quando se sente ameaçada. E, diferente de muitas cobras que aplicam um único bote defensivo, ela pode desferir múltiplas mordidas em sequência. O problema não é apenas a agressividade defensiva, é o que está nas presas. O veneno da taipan costeira é uma combinação sofisticada de neurotoxinas, miotoxinas e potentes procoagulantes. Primeiro, ele começa a afetar a coagulação sanguínea, criando distúrbios graves. Ao mesmo tempo, as neurotoxinas interferem na transmissão dos impulsos nervosos. Nos primeiros minutos, podem surgir dor local moderada e inchaço discreto, mas internamente o processo já começou. Náusea, dor abdominal, tontura. Depois, fraqueza muscular progressiva. Sem tratamento, pode evoluir para paralisia respiratória. O sangue pode perder a capacidade adequada de coagular, levando a hemorragias internas.
Antes do desenvolvimento de antivenenos modernos, a taxa de mortalidade era extremamente alta. Hoje, com atendimento médico rápido, a sobrevivência é muito maior. Mas isso não muda um fato. Ela é considerada uma das serpentes mais perigosas do mundo. Rápida, precisa e equipada com um dos venenos mais eficientes já estudados. E se a número 2 já é capaz de tudo isso, o que ocupa o primeiro lugar não é apenas perigoso, é o ápice absoluto da toxicidade terrestre. Número 1. Taipan do interior. Oxyuranus microlepidotus. Ela não vive perto das grandes cidades, não costuma cruzar com humanos e, justamente por isso, muita gente nunca ouviu falar dela. Mas em termos de toxicidade, nenhuma outra cobra terrestre chega perto. Encontrada em regiões áridas do interior da Austrália, especialmente em áreas remotas de Queensland e do sul do Território do Norte, a taipan do interior habita planícies secas, fendas no solo e campos isolados. É discreta, reservada e raramente vista. E mesmo assim, ocupa o topo absoluto desta lista. O veneno da taipan do interior é considerado o mais potente entre todas as serpentes terrestres já analisadas em testes laboratoriais. Uma única mordida pode injetar quantidade suficiente para matar múltiplos adultos, se não houver tratamento. A composição é precisa. Neurotoxinas que bloqueiam a comunicação entre nervos e músculos. Procoagulantes extremamente eficazes que desregulam completamente o sistema de coagulação. Componentes que aceleram o colapso fisiológico. Nos primeiros 30 minutos podem surgir dor de cabeça, náusea e vômito, mas internamente o sangue começa a coagular de forma anormal. Depois pode perder a capacidade de coagular corretamente. É um ciclo perigoso. Sem tratamento pode evoluir para hemorragias internas, falência orgânica e paralisia respiratória. Mas existe um ponto importante. Ela não é agressiva, não caça humanos, e ataques são raríssimos justamente porque vive em áreas remotas. O perigo aqui não está na estatística de encontros, está na eficiência biológica. É o exemplo máximo de como a evolução pode aperfeiçoar uma arma química natural. Não é a que mais ataca, não é a que mais aparece, mas é a mais venenosa cobra terrestre do planeta. E isso encerra a lista da Austrália lembrando uma verdade simples. Na natureza, o ápice nem sempre é o mais barulhento, às vezes é o mais preciso. A Austrália prova uma coisa simples. O perigo não precisa ser grande para ser devastador. Do oceano ao interior seco, cada espécie desta lista mostra como a evolução aperfeiçoou armas naturais quase impossíveis de ignorar. Boa parte das pessoas que assistem aos meus vídeos ainda não é inscrita, e pensar que com um clique você decide o futuro do canal.